fazer o seguinte, vou aproveitar essa aula de hoje para, além de revisar o método da decomposição que nós estamos usando até então para resolver esse tipo de problema, e já vou te mostrar quais são os outros dois métodos que nós precisamos aprender também para resolver esse sistema. E são métodos mais simples do que o que eu já te mostrei, só que menos poderoso, certo? Esse método que eu te ensinei, ele resolve todas as questões desse tipo. Os outros dois métodos que eu vou te mostrar são métodos que às vezes não funcionam num caso ou no outro. Não é que ele vai dar errado, é que não vai dar para aplicar o método, aí tu vai ter que correr para outro, certo? Mas o começo aqui eu vou começar só explicando aquilo que eu já tinha falado, certo? Lá na página 9, então, questão 4, eu acho até que a gente chegou a iniciar esse probleminha no final da aula, não foi? Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto de uma sala de aula, conforme a figura. Então tá lá, esse cabo faz 30 graus com o teto, tem um dinamômetro nesse cabo, ele continua e está conectado a outro cabo que faz, por sua vez, 60 graus com o teto, um terceiro cabo conectado a esses dois primeiros, onde a bolinha está pendurada. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou que, como sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. Então esse dinamômetro marca uma força de 10 newtons atuando nele. O peso em newtons da esfera pendurada é de... Claro que essa esfera tem um peso, o cara quer saber que peso é esse. Pelo método da decomposição, que é o mais trabalhoso, porém é o mais poderoso, tu começa fazendo o diagrama. Muito obrigado. Desenha então aquele pontinho ali onde as cordas estão se encostando. Claro que para baixo é o próprio peso da esfera, certo? Se eu chamar de 1 e de 2, então aqui seria tração 1, T1, e aqui seria tração 2. Não é obrigatório, mas eu tento acompanhar o fio aqui, ó. Isso deixa a solução mais realista. Já vou fazer o eixo X e o eixo Y, que são indispensáveis. E se tu não quiser perder tempo, tu sempre pode sair decompondo já. Tu já pode chegar lá, fazer a pontilhada paralela, T2X, pontilhada paralela, T2Y. Importante que fique legível essa parte, né? Que tu consiga enxergar o que está acontecendo. Pontilhada paralela, aqui é o T1X, pontilhada paralela, aqui do ladinho é o T1Y. Muito cuidado, hein? Onde é que está o ângulo de 30 graus? Aqui na parte de baixo ou aqui na parte de cima? Na parte de baixo, né? Retas paralelas cortadas por uma outra reta, os alternos internos. Ali está o 30 graus, da mesma maneira, aqui está os 60 graus. Show de bola! Tu vê, essa primeira parte é uma parte que não envolve cálculo nenhum, só que tem que treinar, tem que fazer, e é chato. O cara que não curte física, ele sofre nessa hora um pouquinho. E faz parte da brincadeira, não tem jeito. Bom, galerinha, além da decomposição, se tu quiser, tu já pode olhar para o eixo X, olhar para o eixo Y, e já que a força resultante é zero, pode fazer afirmações. Que afirmação que eu faço ao olhar para o eixo X? T1x igual a T2x. O que eu posso falar olhando para o eixo Y? T1y, que atua para cima, mais T2y, também atua para cima, é igual ao peso que atua para baixo. Bom, se nós fôssemos escrever as componentes, vamos ver como é que ficaria? T1x é igual a T1 vezes, com ângulo, cosseno de 30. T1y é igual a T1 sem ângulo, seno de 30. T2x é igual a T2, T2x é igual a T2, com o ângulo multiplica por cosseno, e T2y é igual a T2 sem ângulo entre a original e a componente que queremos calcular, multiplicamos pelo seno do ângulo fornecido. Legal. Pessoal, dessas informações todas, o que eu estou querendo mesmo? Eu quero aquilo ali, ó. Para poder achar o peso, eu vou ter que descobrir quem? T1y e T2y. Então eu já sei que eu estou atrás, na verdade, do T1y e do T2y. Poxa, para eu achar o T1y e o T2y, eu vou precisar do T1 e do T2. Como é que eu vou agir agora?
Ah tá, então essa aqui que é a corda 1, então essa força de 10 newtons já é o T1. Beleza? Então eu posso substituir ele tanto aqui quanto aqui, né? Concorda comigo? Se eu substituir na parte de baixo, olha que interessante, 10 vezes seno de 30, vai na tabelinha, 0,5. 10 vezes 0,5, 5 newtons. Oba! Tu vê, ó, só de substituir o T1 aqui nessa fórmula, eu já achei o T1Y. Só falta quem? Aí matou o problema. E agora? Se eu achar um T1x, já que ele é igual ao T2x, eu vou ter descoberto o T2x. Aí eu substituindo aqui, eu posso achar o... E substituindo aqui, eu posso achar o T2y e matar o problema. Então é só questão de calma agora. T1x vai ser igual a 10 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2, 5 raiz de 3 newtons é o T1x. E já que o T1x é igual ao T2x, 5 raiz de 3, achei o T2x. Tendo achado o T2x, eu vou poder achar o T2, olhem por quê. T2x é 5 raiz de 3. O T2 eu quero descobrir, porque aí eu substituo ali e acho o T2y, que é o que está faltando para achar o peso. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, é até mais gostoso colocar 1 sobre 2 aqui, porque o 2 está dividindo, passa. Então quer dizer que o T2 vai ficar 2 vezes 5, 10 raiz de 3 newtons. 10 raiz de 3 newtons. E aí eu posso substituir ali embaixo, agora sim está quase no final. 10 raiz de 3 newtons é o valor de T2, seno de 60. Raiz de 3 sobre 2, então o T2y ficou igual. 10 dividido por 2, 5. E raiz de 3 vezes raiz de 3? É 3, né? Raiz de 9 que é 3. E 3 vezes 5, 15 newtons. Achei o T2y, que é 15. Pronto, então o peso é 5 mais 15, que é 20 newtons. Letra D. Então, ó, esse método ele é ultra mega super poderoso. Ele resolve todos os problemas de ponto material, de equilíbrio de ponto material. Todos. Por isso que eu comecei por ele. Por isso que eu recomendo que esse método seja o teu porto seguro. Deu problema, vou naquele método, porque aquele método eu sei que ele dá mais trabalho, mas eu resolvo qualquer problema com ele. Quais são os passos? Diagrama de corpo livre, decomposição, eixo X e eixo Y, e vira um sistema de equação. Isola numa, substitui na outra, isola numa, substitui na outra. E é justamente nessa história de isolar numa, substituir na outra, que o aluno corre riscos de errar. Não fiquem bravos, não fiquem magoados. Eu vou te mostrar um outro método que é instantâneo comparado com esse que eu acabei de usar. Só que é um método limitado, é um método que nem sempre tu vai poder usar ele, certo? Então cautela na hora de, na hora de usar esses outros métodos que eu vou te mostrar. Galerinha, olha só, um método que é bem bom de usar quando nós estamos trabalhando com 3 forças apenas. Esse método que eu vou te ensinar agora, chamado de Teorema de Lamy, ele só funciona quando tem apenas 3 forças atuando em equilíbrio no mesmo ponto. Vocês concordam que nesse caso eu tenho 3 forças? Né? T1, T2 e peso. Então esse caso dá para aplicar o Teorema de Lamy. Deixa eu mostrar para vocês como é que seria o Teorema de Lamy. Eu vou apagar aqui o desenho que vocês têm na apostila. Esse método é o método da decomposição, tá galera? E agora eu vou mostrar para vocês o Teorema de Lamy. Vou desenhar já através do diagrama de corpo livre. Vou começar pelo diagrama de corpo livre. Tem o peso, tem o T2 puxando para cá e tem o T1 puxando para cá. Pessoal, olha só, muita atenção, hein? Aqui nós sabemos que tem 60 graus, né? E aqui é quanto? E aqui embaixo? Claro, e ali é 30 graus. Para poder aplicar o Teorema de Lamy, não custa eu lembrar vocês de uma lei que nós aprendemos no ano passado, chamada de Lei dos Senos. Lei dos Senos. Vamos relembrar como é que é essa lei. A Lei dos Senos
nós aplicamos ela em triângulos. Vamos chamar de lado A, lado B e lado C. Ângulo alfa, ângulo beta e ângulo beta e ângulo gama. Claro que o nome dos ângulos ali não interfere em nada. Vocês lembram que teve mais pro final do ano, no ano passado, que era, aliás, meados do ano, a gente caiu uma questãozinha na prova, onde te pedia, dava um lado e o ângulo e te pedia outros lados. A lei dos senos diz o seguinte, galera, ó, que o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de alfa, é igual. Seno do ângulo beta, que é o ângulo oposto, que é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo gama. Essa era a lei dos senos, beleza? Na verdade, o teorema de Lamy é aplicar a lei dos senos nessa situação que vai rolar aqui, ó. Se aqui é 90 e aqui é 60, quem é esse ângulo todo? Muito obrigado, 150. Se ali é 30 e ali é 90, quem é esse ângulo todo? 120. E qual é a soma desses três ângulos? 360. 120 com 150? 270. Para 360, 90 graus. Aqui em cima, então, eu sei que é 90 graus. Observem que até agora eu não fiz conta nenhuma. Eu só peguei o diagrama de corpo livre e descobri quais eram os ângulos ali em volta. Eu só tive que somar 90 com algum ângulo. Então até agora foi light. Poxa, agora eu simplesmente vou aplicar o teorema de Lamy. Olha só como é que vai ficar. Quem que eu quero descobrir? O peso. Quem que eu tenho? O T1. Eu vou escrever assim, ó. O T1 dividido pelo seno do ângulo oposto, dividido pelo seno de 150, é igual ao peso, dividido, adivinha por quem? Seno de 90, é sempre o ângulo oposto, ó, que está do outro lado da força, dividido pelo seno de 90. Como eu sei o T1, eu vou achar o peso e acabou. Uma conta. Uma conta. Só tem um detalhe, né? Tu tem que ser bom no ano passado. Quem não fez a matemática bem no ano passado não pode usar o teorema de Lamy. Olha como está tudo amarrado. Seno de 150, se tu não souber calcular o seno de 150, tu não vai ter como fazer, né? Porque na tabela não tem o seno de 150, lembra? Só tem o 30, 45 e 60. Então tem que lembrar do círculo trigonométrico para achar essa resposta aqui. Aí vai ser tranquilo. O T1 era quanto mesmo? Era 10. O seno de 90... e o seno de 150 é o que nós precisamos para acabar com o probleminha. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Parabéns, é isso aí, galerinha. Mas de qualquer forma, né, vamos relembrar com o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico tem o eixo do consono, que é o cosseno. Tem o eixo do sensôno, que fica em pé, que é o seno. Aqui é 0, aqui é 90, aqui é isso, 180... 270, aqui voltou a dar 360. 150 graus é como se fosse o 180, mas volta quanto? Volta 30, quer dizer que o ângulo de 150 tem exatamente o mesmo resultado que o ângulo de 30. Essa aqui é a projeção, né, no eixo do seno, que é bem quanto, galera? O olho, aqui no olho dá para dizer que quanto é que é, né? É o próprio 0,5. Então, revisando o círculo trigonométrico, eu vi que o seno de 150 é igual ao seno de 30, que, portanto, vale 1/2, não é isso? E o seno de 90 vai estar preenchendo todo o eixo do seno, olha aqui, ó, o seno de 90. Por isso que o seno de 90 vale 1. Então, tu vê, se o cara no ano passado pegou bem essa charada aqui, ele vai conseguir usar o teorema de Lamy apenas nos casos que tem 3 forças. E aí fica tudo mais rápido. Seno de 150, 1/2. Seno de 90, 1. Divisão de fração é a primeira. Pronto. Então peso igual a 20. Comparado com a outra parece piada, né? Uma envolve um cálculo idiota. 20. Acabou o próximo. E a outra envolve diagrama de corpo livre, decomposição, equação em x, equação em y, sistema de equação.
vê, né, cara, o preço que se paga por ter uma teoria poderosa nas mãos. Tem que dar um pouco mais de trabalho. Ela é abrangente, mata todos os problemas, mas é mais difícil. Essa aqui é uma delícia, mas se tiver 4 forças, esquece. Ela não funciona. Se tiver 2 forças, esquece. Ela não funciona. Ela só funciona quando tem 3 forças. Beleza? Bom, te mostrei o Teorema de Lamy, que é uma outra carta na mão que a gente pode ter para alguns tipos de problema. E vou então já aproveitar esse mesmo problema para te mostrar o método da poligonal. Teorema de Lamy e agora o método da poligonal. O método da poligonal, meus amigos, como o próprio nome já diz, tem que fazer uma poligonal. O que é uma poligonal? Linha poligonal, ou curva poligonal, é aquela que é formada por várias retas que se conectam uma com a outra. Então uma poligonal é isso aqui, ó. Poligonal aberta. Adivinha? Muito bem! É assim que o ser humano é. Ele aprende só por comparação, só por analogia. É isso aí. Método da poligonal. Só que calma, relaxa. Só te contei que era uma poligonal aberta e uma poligonal fechada. A poligonal fechada ganha um apelido de polígono. Certo? Os polígonos, de repente, mais fáceis do que a gente conhece, né, são os triângulos, os retângulos ou os quadriláteros. E olha só como é simples esse método. Eu vou pegar aquelas forças, tá vendo aquelas forças lá, ó? E vou desenhar elas formando um polígono. Por isso o método da poligonal, certo? Só que se formar um polígono bizarro, eu não tenho o que fazer. Tem que formar um polígono gente boa, um polígono legal para trabalhar. Ou seja, um triângulo retângulo é o bicho, né? Porque é só usar seno, cosseno e tangente, né? Beleza? Aí então vamos ver o seguinte, eu vou pegar aquelas forças que estão atuando lá, o peso, aliás, vou começar com a T1. Vou pegar a força T1, só representei ela, tá vendo? Eu peguei ela que estava ali e coloquei aqui, nada demais. Vou pegar a força T2 e vou botar a bundinha na cabecinha. Tá aqui a T2. E ainda vou colocar a força peso. E já que a resultante delas dá 0, quando eu faço bundinha na cabecinha, elas têm que se encaixar perfeitamente, né? Não entendi, professor. Deixa eu relembrar contigo como é que se soma vetores graficamente lá do ano passado. Se eu tiver esses 3 vetores aqui para somar, ó. Vetor A mais vetor B mais vetor C. Como é que a gente soma? Pega o A, copia. Pega o B, bundinha na cabecinha. É isso mesmo. Pega a bundinha de um vetor e encaixa na cabecinha do outro. E pega o vetor C e faz bundinha na cabecinha. Quem é o vetor resultante? Vai do primeiro até a extremidade do último. Deu 0 a soma desses 3 vetores? Não, deu vetor amarelo ali, grandão, né? Quando é que dá 0 a soma de 3 vetores? Quando a extremidade do último encosta na origem do primeiro, fechando uma linha poligonal. Fica tranquilo, tá tudo ok. Linha poligonal, certo? Por que eu sei que fechou um triângulo, meus amigos? Porque a resultante é 0, exatamente. Bom, agora eu vou ter que dar um jeito de achar os ângulos. Qual será o ângulo, por exemplo, que esse vetor T1 faz com essa reta vertical aqui, ó? Esse ângulo aqui, qual será? Parabéns, né? Que se o total é 90 e aqui é 30, aqui tem que ser 60, né? Então aqui que ângulo será? 60, legal. Qual será o ângulo que o T2 faz com a reta vertical? Que ângulo será que esse T2 faz com a vertical aqui, ó? Aqui era quanto? Aqui era 60, ali tem que ser quanto? 90, então aqui tem que ser... É isso aí, ó, formou um triângulo, não formou, gente? Ali é 90 porque é vertical essa linha que eu fiz. Aqui desde o começo nós sabíamos que era 60, 90 com 60? 150 para 180 tem que ser 30, então aquele ângulo ali de cima é 30. 60 com 30, 90 para 180, aqui tem que ser quanto? Oba! Era bem o que eu queria. Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é bom de usar, né? Aliás, essa é a T2, certo? Então essa aqui é a... Quem que eu tenho mesmo? Eu tenho a T1. Quem que eu quero?
Eu quero o peso. Olhando para... Qual ângulo que prefere usar? 60 ou 30? 30? Pode ser. Olhando para o ângulo de 30, quem é o T1? Alguém consegue reconhecer ele? Cateto? Yes. E quem é o P? Hipotenusa. Qual é a função trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno. Seno de 30 graus é o cateto oposto, T1, sobre a hipotenusa, P. Quanto é que é o seno de 30? 1 sobre 2. O T1? 10. Agora é só fazer o cruz credo. P vezes 1, 2 vezes 10, o mesmo resultado. 3 métodos completamente diferentes. Certo? Já vou dar uma revisada em todos eles. Fica à vontade, querida. Bom dia.